Olha só, quem me faz companhia agora no programa é o Alex, que vai falar sobre um assunto que desperta muita curiosidade nas pessoas. Reprogramação biológica. Mas o que seria isso? Tudo bem contigo, Alex? Tudo bem, Thiago? Um prazer. Obrigado É pelo nosso. convite. Imagina. Pode... começar com essa pergunta. O que é reprogramação biológica? Porque depois tem outros aqui aspectos que eu preciso também comentar com as pessoas. Vamos lá. Com certeza. Tiago, reprogramação biológica é uma abordagem terapêutica, filosófica e investigativa desenvolvida por um fisioterapeuta aqui de Cascavel, Maurício Mohalem Valente. Ele, através das suas experiências clínicas e de cursos que foi fazendo, percebeu a necessidade de incluir dentro do seu atendimento um método que observasse o indivíduo de forma mais completa e não somente, principalmente, para as características secundárias de patologia, pelos sintomas. E a partir daí veio uma necessidade muito significativa de inserir o quanto os conflitos emocionais, principalmente, têm uma relação direta com as reações físicas ou não do nosso corpo. E aí, você até comentou e mandou uma pergunta que eu achei super interessante. Na verdade, é um pouquinho do texto, né? Sim. Quando a gente se sente invadido de alguma forma, o que seria essa invasão? Como a gente sai da nossa zona de conforto, quando as pessoas invadem o nosso espaço? O que seria esse invadir o nosso espaço e a gente sair da nossa zona de conforto? Quero que você permeie um pouquinho nessa área pra gente. Sim. Eu tenho ministrado uma palestra com o tema O Poder do Território. Porque o território, naturalmente, é algo muito importante para o ser biológico. O animal, seja qual for, e para o homem não é diferente. A gente acaba vendo muitas brigas, muitas discussões até entre grandes países, entre estados, entre o seu vizinho, talvez entre a sua parceira ou parceiro, né, referente ao território que ele pertence. E o território é muito importante porque ele tem uma relação direta com a sobrevivência. Então, através do território, eu me protejo e consigo alcançar as minhas necessidades básicas para conseguir sobreviver. O território que você está falando é o espaço onde a gente fica, seja no trabalho, seja em casa, seja nesses espaços. O território não é um mapa, mas ele é baseado na sua percepção. Porque hoje, como o alcance é mundial, nós estamos falando aqui a quantas pessoas pode chegar esse programa. Sim. Né? Se alguém a longa distância faz um comentário de você, você pode se sentir afetado por esse processo. Então, o território não é um mapa físico, mas o seu mapa de mundo. E da onde se forma o seu mapa de mundo? Com todas as histórias que você traz anteriormente com a sua vida, ou até mesmo dos seus antepassados. Porque isso vai, biologicamente ou de forma consciente, pela capacidade que o ser humano tem, criar essa noção do que é necessário para que você esteja bem com o seu território. Então, não é incomum nós encontrarmos pessoas que talvez conquistaram financeiramente ou de forma profissional um patamar lá muito superior, mas dentro do seu território íntimo tem problemas sérios e mesmo assim vai acabar sofrendo de uma forma significativa. Então, qual é o seu território? Né? O que é mais importante para você? E aí, se isso é invadido? Seja nessa questão do trabalho, relações pessoais, ou até mesmo física. Nós estamos mantendo uma distância aqui, que é uma distância, né, comum para a nossa cultura. Isso é o território. E se às vezes a pessoa se torna muito próxima, pode trazer um estranhamento e um incômodo também para a pessoa. Muito bem. Então, as bases da reprogramação biológica falam que quando você passa por eventos inesperados, abruptos, e nesse caso ao qual nós estamos falando, que você tem uma sensação que seu território foi invadido, obviamente que você pode ter reações e comportamentos, seja físicos ou não, e na tentativa de ajudar você a resolver esse tipo de problema. Então, vou te dar um exemplo bem claro para isso. Um pai vai dar uma bronca numa criança, e aí ele usa de um momento abrupto em relação a isso. Essa criança não está esperando. Quando ela recebe essa bronca de uma forma, uma briga, né, uma atitude muito drástica e forte, xingão mesmo. Um xingão e grita, para de fazer o que você está fazendo. Essa criança pode, na percepção individual dela, quase perder o ar. E aí você ela perde a fala. Então, isso quer dizer, eu tive uma percepção em relação àquilo e uma reação referente ao que está acontecendo. Mas e por que, Alexa, esse perder a fala? Porque para alguns animais, quando eles estão sendo atacados, né, se ele fizer barulho, ele pode chamar a atenção. E aí ele pode ser mais alvo ainda disso. Então nós temos uma memória primitiva, subjetiva, arcaica,
que vem do processo de evolução humana, desde animais mais simples até chegar aqui, que está presente no nosso corpo, que faz reagir instintivamente quando essa percepção foi tal. Ele falou tanta palavra, mas é uma memória velha. Uma memória velha. Uma memória que já vem de muito tempo. Você já recebeu aqui, com certeza, pessoas que falam sobre os tipos de cérebro diferentes que nós temos, cérebros mais primitivos, mais emocionais e mais racionais. Eu quero que você venha falar um dia, então tá bom. E aí, é através desses cérebros que você tem esse tipo de reação, né, instintiva. Então, quando o seu território é invadido de uma forma significativa, você pode esperar, talvez, reações do seu corpo que você não controla na tentativa de te ajudar. Por isso que, às vezes, as pessoas entendem isso como impulso. Sim. Porque receberam uma informação e reagiram impulsivamente. Sim. E instintivamente. Primitivamente. Isso é real, isso acontece mesmo porque está na nossa característica. Nossa característica, a gente não raciocina nesse momento. Eu não penso que essa reação lá no futuro pode criar, por exemplo, um processo para mim. Você está me perturbando, eu pego um objeto e bato em você para acabar com essa perturbação. Eu fui instintivamente irracional, mais animal, para tentar acabar com o meu desconforto. Mas eu pensei lá na frente o que poderia acontecer comigo? Não, então eu não fui racional. Então eu não usei minha capacidade diferenciada hoje como ser humano para poder fazer isso. Isso é uma reação animal. Só que esse instinto, ele está presente o tempo inteiro no seu corpo. Eu coloco uma arma na sua cabeça, seu coração vai disparar e você não pediu para ele fazer isso. Tá, muito bom, interessante. Agora, como é que funciona essa reprogramação biológica? Sim. Porque eu preciso saber qual que é o processo. Eu vou sentar lá na sua frente, eu vou contar um monte de coisa e você vai me reprogramar. É algo com hipnose? É algo com terapia? É algo com sessão? O que é uma reprogramação biológica? É uma terapia. Você vai chegar com uma queixa. Essa queixa pode ser física ou talvez um comportamento que você está tendo. E que pode estar associado, a gente pode trabalhar em conjunto com uma equipe multidisciplinar porque tem situações mais complexas que tem que ser olhada. A partir disso, nós vamos buscar na sua história, né, a partir de que momento você começa a ter esse tipo de reação. Nesse momento cronológico, né? Há 2 anos, 3 anos. E nós vamos investigando situações que poderiam estar relacionadas ao sentimento, por exemplo, de um órgão que você está questionando, que está com problema, você chega lá com uma gastrite. Né? De um órgão que você tem uma gastrite recidiva, quer dizer, repetitivamente você tem esse problema. O que significa esse órgão nessa memória primitiva, subjetiva, arcaica? Então, o estômago, por exemplo, tem uma relação com uma raiva indigesta territorial. Então, quando você passa por uma coisa que você teve que engolir, mas não conseguiu digerir, o seu cérebro primitivo, instintivo, automático, vai tentar criar reações para te ajudar a resolver aquele problema. Mas no seu corpo vai fazer em forma de gastrite, aumentando a capacidade de funcionamento do seu órgão. E nisso pode ter alterações. Isso é engraçado porque parece muito distante da nossa realidade, mas eu tenho certeza que você em casa, no trabalho, onde você estiver acompanhando o nosso programa, já deve ter sentido alguma situação. Eu tenho gastrite porque eu sou muito nervoso. Tenho gastrite porque eu fico muito irritado. E aí você fica se perguntando, tá, mas alguma coisa vai gerar no meu corpo físico porque eu fico irritado? Mas a irritação não é uma coisa física, a irritação é uma coisa sentimental. Sim, mas nós temos uma tríade, porque é necessário o seu corpo reagir de forma instintiva para ele conseguir sobreviver de uma forma muito mais rápida. Imagina que tivesse aqui ao redor um leão que pudesse nos atacar e eu tivesse que pensar na maneira que eu vou reagir para isso, aumentando o batimento cardíaco, fazendo a possibilidade dos seus músculos funcionarem mais rapidamente para isso. Não dá tempo, ele te pegou. Então, essa questão instintiva, ela está presente o tempo inteiro, faz parte da biologia humana. E quando você não olha para isso, você deixa de olhar para uma situação muito importante, porque você mesmo falou, gastrite nervosa. Qual é a causa? Nervosismo. Qual é o tratamento que normalmente é proposto? Para a inflamação do órgão em si. Mas qual foi a causa da alteração que levou isso? Eu não estou indo nessa base. Se eu continuar nervoso, eu vou ter que utilizar da medicação. Se eu continuar nervoso, ele vai continuar tendo esse problema. E qual foi físico. Esse nervosismo? Qual foi essa relação? Como o seu cérebro grava isso e quando você passa por situações relativamente parecidas, ele não vai tender a reagir da mesma forma? Então, o conhecimento, essa sessão começa nessa investigação, né? Com uma queixa, a investigação. Depois nós partimos para testes físicos, para confirmação se esse evento que você trouxe tem realmente relação com aquilo que aconteceu e a resposta do seu corpo. E aí a gente ainda pode ir mais fundo, pegando a biologia familiar, quer dizer,
Quem te fez, por exemplo, lá na sua infância, ter o mesmo tipo de sensação? Porque todos os sentimentos que nós já passamos, nós provavelmente já passamos até os 7 anos de idade. Então você faz algo biológico do trauma vivido, mas o porquê que o seu corpo já estava preparado para reagir assim? Porque o seu modelo de ensinamento talvez seja isso. Então a reprogramação biológica é isso. Entendeu, Tiago? Entendi. Tá bom, o que você pode fazer para com o seu tema, para com o seu nervosismo, aquilo que está afetando você? Aí é uma outra história, porque agora eu sei o caminho que eu tenho que tomar para poder conseguir fazer com que o meu corpo reaja de forma diferente, ou que a minha mente, ou o meu comportamento reaja de forma diferente. Sem isso, eu fico só remediando. É uma reprogramação biológica, mas é uma reprogramação da sua mente, para você entender Sim. da onde vem aquele problema e como você pode superá-lo. Sim. O que mais chama atenção em você é o que você sente, não o que você pensa. Eu sei que lá atrás, por exemplo, uma dificuldade de relação, como nós dissemos anteriormente, entre pais e filhos. Eu sei que a intenção do meu pai era a melhor possível naquele momento onde ele brigava comigo. O que eu senti? Medo, dor, pânico, susto. O que vai chamar mais atenção? Se eu beliscar o seu braço aqui e pedir para você fazer uma conta, vai ser difícil você fazer a conta. Seu corpo tá com uma atenção muito mais na sensação do que nisso. Tá bom. Entendeu então essa relação? Aonde está o seu pai? Onde está o seu problema? O que para você faz sentido para que você possa resolver esse contexto que ainda está, né, te perturbando e fazendo o seu corpo reagir de forma automática, instintiva? Sim, é interessante tudo isso, porque você fala de uma forma que parece difícil, mas Sim, não é difícil. Tecnicamente, né? Não, mas eu digo assim, no sentido de você estar conversando aqui com a gente, eu consigo compreender. Sim. E eu tenho certeza que as pessoas em casa também conseguem compreender. Mas a sensação que dá é que é muito difícil de você conseguir que isso aconteça de verdade na sua vida. Pelo contrário. Mas não é. É muito mais comum do que a gente pensa. Muito mais comum. A todo momento o seu corpo passa por sensações e por adaptações para tentar equilibrar você, mas de uma forma primitiva para isso. O que a gente às vezes não consegue entender é que eu não estou pensando em fazer isso com o meu corpo. Ele faz automaticamente. Ele reage automaticamente conforme a necessidade que você tem naquele momento. E essa necessidade está relacionada a todo o seu mundo de percepção. Né? Tudo aquilo que é mais importante para você. Por isso que o território é muito forte. E aí nós vemos, e vocês já devem ter prestado atenção em notícias, né, que estão principalmente relacionadas a separações de relacionamentos, a perdas importantes de território financeiros. E aí, quais são as reações das pessoas normalmente que passam por isso? Grandes perturbações que chegam talvez a cometer suicídios, como a gente já comentou no texto que eu te mandei, né? Ou outras alterações, porque isso é tão importante que mexe com estruturas muito vitais para o nosso corpo. Para você ter uma ideia, conflitos territoriais podem afetar nossos brônquios na respiração, nossas artérias coronárias e veias coronárias, e aí você vai ver em alguns momentos a resolução desses conflitos se apresentando como patologias como infartos, pode a gastrite, como eu falei, de estômago, e por aí vai. Áreas que são extremamente importantes na biologia do corpo, assim, no funcionamento do corpo, para que isso aconteça de uma forma para garantir aquilo para você é interessante, mas é primitivo. Nós estamos aprendendo a ser seres humanos racionais ainda. Quanto tempo leva uma reprogramação biológica? Então, é uma sessão que pode chegar a 2 horas, né? Mas é uma que você vai... Então, 2 horas, mas depende do tema. Né? 2 horas, e aí a gente vai fechar aí esse contexto do achado e trabalhar essas possibilidades. O que faz sentido para você fazer então quanto a isso? Aí não é comigo. Aí parte da pessoa querer esse processo Sim, em si não é comigo. Você entendeu o que causa esse problema? Entendi. O que você pode fazer para isso? É no trabalho? Você quer sair do trabalho? Se prepara, vê uma outra possibilidade na ciência. É dentro da família? Como a gente pode melhorar a relação da biologia familiar, do contexto familiar? E aí abre-se a possibilidade de fazer outras sessões de continuidade. Mas dependendo de que é o tema, às vezes não. Se é um tema físico que você chegou de uma forma rápida, é bem legal, tranquilo. muito bom. Obrigado por você ter vindo aqui no programa. Agradeço. Obrigado de verdade. E ele vai voltar a falar dos cérebros, dos com pensamentos. certeza. Obrigado, Alex. Até mais.